Pessoal. Boa noite, Cláudio, Verônica. Doutora Márcia. Chamar a doutora Márcia. Boa noite, Rosângela, minha esposa. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, Aldo. Estamos aqui, mais um dia. É um prazer enorme estar com você novamente em uma live, 8 horas da noite, para tratar de um tema tão importante, né, como essa. Inclusive, eu me enquadro nesse tema aí, tenho até muitas experiências para contar. Então vai ser Mas muito fala um bom. pouco aí, doutora. Doutora Márcia, psicóloga, Master PNL Sistêmica, Master Coach, né, para Isso. desenvolvimento profissionais. Coloquei isso daí porque seu currículo é tão grande que ia parar a live. Mas assim, como é que vai, Vossa Senhoria? Né? Como é que está essa vida com essa pandemia? Né? E, assim, está enfrentando bem? E como é que estão os pacientes? Conte um pouco Então, aí dessa história. a gente virou o ano, né, com a mesma situação do Covid. Infelizmente, a esperança da vacina, e isso Boa noite, Leandro. Ei, Boa noite, voltou? Dani. Ah, voltou. Está congelando aí, né? Deu uma congelada aqui. Tá, voltou? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a gente agora está com a esperança da vacina, né? Já começaram a vacinar. Ontem minha avó tem 100 anos, ela foi vacinada. Estou muito feliz. E é esperar essa onda baixar, a vacina, todo mundo ser vacinado. Eu acho que a gente está vivenciando um novo modelo de vida. Esse novo modelo de se preocupar com consigo e com o outro. Acho que isso vai persistir por mais algum tempo, né? Tanto que porque o vírus está mudando, então está havendo reinfecção. Então, é cuidar sempre, né, de si e do outro. E é claro que o modelo online, né, tem dado muito certo para os pacientes, né? Não só por questões da pandemia, né, mas também por outros motivos, né? As pessoas estão procurando mais a se entender. A saúde mental tem sido um ponto muito divulgado, né? Muito divulgado de verdade, no sentido de que para você enfrentar toda uma mudança, a gente está mudando estruturalmente uma sociedade, né? Por conta desses novos hábitos, da pandemia, tudo mudou. Relações de trabalho mudaram, as relações em casa mudaram, né? E as pessoas precisam fazer essas mudanças. E com os velhos, eu sei que um bom sapatinho velho aquece o pé, né? Mas no modelo para o mundo atual, o sapato velho não aquece mais. Então a gente precisa mesmo caminhar descalço, ou com um sapatinho mais confortável, precisa de mudanças. E quem precisa fazer isso, né, mais rápido, procura ajuda também, né? Não só na parte pessoal, mas eu tenho muitos clientes também no desenvolvimento profissional, no caso do coach, né? Porque o modelo de trabalho mudou.
E aí a pessoa precisa se adaptar. Perfeito. Doutora Márcia, esse tema, como quebrar o silêncio dos homens, né? E eu queria ler assim, um pouco sobre uma letra de uma música, Guerreiro Menino, cantado pelo Raimundo Fagner, um excelente cantor, né? Cearense. E aí, para depois a gente entrar mais profundamente nesse tema. E a música tem como é Guerreiro Menino. E ele fala assim, né, que o homem também chora, que ele também deseja colo, que precisa de carinho, que precisa de ternura, precisa de um abraço, precisa de um descanso, precisa de um remanso, precisa de um sonho que os torne refeitos. É triste ver este homem guerreiro, menino, com a barra do seu tempo, por sobre seus ombros eu vejo que ele berra. Eu vejo que ele sangra a dor que traz no peito. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz, né? Não dá para ser feliz, eu concordo. Eu acho que você foi perfeito na escolha da música. Fala muito do que a gente vai tratar aqui, tá? Tá encaixadíssimo, né? Porque esse homem, né? Quando menino, qual é o grande referencial de todos nós? Seja homem, seja mulher, mas vamos falar dos homens hoje, né? Qual o referencial de todos os homens? A sua mãe, o colo, o afago, né? O carinho. E esses modelos vão sendo construídos dentro de nós, né? Qual o carinho que eu recebi da minha mãe? Que carinho eu recebi do meu pai? São os nossos referenciais. E o pai, muitas vezes, infelizmente, não está presente. E aí falta esse referencial. E quem vai buscar isso depois, mais tarde? O próprio homem adulto, né? Como diz no final, né? Através do trabalho, ele vai se criando, porque senão ele se mata. Então, o nosso primeiro referencial são os pais. Perfeito. Eles são os nossos modelos, né? Agora, baseado nesse referencial, aí que eu vou fazer algumas perguntas baseadas em fatos reais. Por exemplo, a questão épica do homem machista, né? Quando a gente sempre escuta, como é que é, rapaz? Vai ou não vai? Tu é um homem ou é um rato? E quando o pai falava, olha, se você chegar em casa apanhado, apanha também. O homem tem que ser assim. Homem é homem para poder... É cabra macho, tem que trabalhar para sustentar a mulher. O homem não chora. E as pancadas, né, muitas pauladas. Então, assim, eu tive colegas meus, né, conversando com eles, que eles falaram para mim, rapaz, quando eu era menor, eu levava cada cascudo do meu pai, que eu sinto até hoje. Meu pai dizia, ó, você... E hoje, muitas vezes, a gente vê que pais passam essa mesma, né, educação, entre aspas, para os seus filhos. Meu pai já fazia isso, eu também faço, você não tem que fazer diferente. Né? E isso aí ele vai silenciando, né?
ele não consegue desabafar, nem o pai nunca deu oportunidade para se discutir, né? Eu tive muitos vezes, eu criei meus filhos, né? Junto com a minha esposa, mas eu tive muitas dificuldades, né? Em assuntos por não ter conhecimento, por não ter maturidade, ter somente a vivência, né? A experiência da vida. E aí maltratava às vezes, né? As crianças no intuito não físico, mas emotivo. E quando a gente não tinha aquele retorno das crianças, ela crescia com aquele ato, né, de responsabilidade, achando que estava certo fazer aquilo. Enfim, então, ele passava o mesmo comportamento dele, do pai dele, para os filhos. E aí a gente ia tendo consequência mais tarde, né? Para que de fora enxerga assim, pô, foi isso, tal, e a gente não procura entender. Aí eu vejo que 95% do pessoal carcerário, né, presos, né, são homens. São homens. O índice de mortalidade são os próprios homens que cometem suicídio, que matam, né, comete crime, né, de homicídio. Enfim, a gente vê aí nas torcidas, mas como é que a pessoa, por estar com a camisa de uma cor, né, consegue pegar um pau daquele e matar outra pessoa, né, o que faz ele chegar naquela situação, tanta raiva, né? E, além do mais, o homem cresce também com aquela situação de eu tenho que ser assim, porque se assim eu não for, serei humilhado. E aí a gente vê também uma estatística que eu queria passar para a senhora, doutora, que 75% dos homens que cometem abuso, né, agressões contra as mulheres, apesar da lei da Penha mostrar que tem que ter um tratamento especial para essas pessoas, de cada 4 homens, 3 voltam a cometer o mesmo, né? Então, assim, existe algum pilar, é claro que existe, para que eles possam, né, se autoliberar, né? Eu não sei, então eu gostaria que, né, a doutora Márcia trouxesse aí para a gente como que ele se liberta disso aí. Porque, assim, eu tive um colega que chegou para mim e falou assim, Aldo, eu estava com a minha mulher e brochei. Aí, olha só que assunto. E aí, naquela hora, eu parei, eu fiquei meio constrangido porque eu não soube tratar desse assunto com ele. Uma coisa que, para a gente, pô, se falar isso, pô, o mundo explode como homem, né? E naquele momento, eu fiquei até sentido por ele ter falado isso. Eu falei, pô... E aí eu fiquei parado, e aí nós mudamos de assunto. Você vê, né? E aí ficou o silêncio. Entre outras coisas, quando a gente quer cumprir uma missão e a gente não consegue cumprir a missão, como é que a gente fica sentido com aquilo ali até cumprir aquela missão? A questão de um homem, por ter nascido predador, ele tem que ser o cara e vai fazer isso. Quer dizer, pô, eu não posso ir jogar a bola com meus colegas, ou participar de uma mesa, colega, sentar lá, dar uma de massista, ter um ambiente, né, tranquilo, porque a gente não consegue se libertar. Enfim, isso acontece até hoje com essas pessoas da antiga, né? E tem passado para os filhos. E hoje a gente tem um resultado muito ruim, né, entre o número de divórcios muito alto, o número de agressões muito alto, o número de crime muito alto, né? Enfim, por a pessoa ainda não se libertar desse silêncio. E aí passa aí a palavra para a doutora Márcia aí, porque a senhora que é a especialista que vai trazer algumas soluções, algum pilar para que a gente possa se libertar. É muito bom você ilustrar dessa forma, né? Aqui é um bate-papo, eu acho que Isso.
Eu só quero ajudar, né, a entender um pouco dessa situação, né? Especialista na vida somos todos nós, né? E o que você falou, essas estatísticas são muito pesadas, né? Infelizmente, elas denunciam simplesmente as consequências do que vem sendo feito há anos, e isso se repete, a mesma situação se repete. São 3 fatores que a gente pode incluir aí como, não vou colocar causa, mas uma, como eu vou colocar para você, como uma semente. É a semente, são 3 fatores que, no fundo, acabam, quando reunidos, eles têm essa consequência ruim que a gente observa aí, que você deu vários exemplos, né? O primeiro deles a gente já falou, que são os referenciais dos pais. Então, aquele pai que traz a ideia de meu pai foi assim, meu avô foi assim, e eu vou continuar sendo assim, ele vai repetir o modelo dele, né? O modelo que ele teve, ele vai repetir, porque é a referência dele, que é de masculinidade, era o pai dele, ou qualquer outra figura masculina. O segundo fator é o fator da sociedade ou do grupo que aquela pessoa convive. Você deu o exemplo aí da torcida. Se eu sou dessa torcida, o outro é meu inimigo. Se eu sou desse time, o outro não presta. Então, a sociedade, o grupo, influencia muito. E o terceiro fator é a própria pessoa. Quando vem a interferência paterna, quando vem a sociedade ditando regras, normas, modos de agir, como eu vou construir essa imagem? E aí a imagem que a gente tem, né, pelo menos no Brasil, é essa imagem do que o homem não chora, que não é possível falar sobre emoções. Como você falou, se voltar para casa e apanhar na rua, apanha de novo. Mulher é para servir o homem. Mulher não trabalha, né? Que você falou, a mulher não trabalha, o homem tem que ser o provedor da casa. E aí, quando alguma dessas coisas não acontecem, o que esse homem vai fazendo? Ele vai agindo com o que ele tem de referencial, que é, não posso chorar, não posso falar, eu tenho que cuidar de tudo, eu que tenho que ter o controle de tudo. Toda a informação que vem desde o pai, da sociedade, e que ele mesmo construiu para ele, é uma masculinidade baseada na força. E a força não é aquela força que vai conduzir algo para um objetivo bom. A força vem no homem que se cala, no homem que não chora, um homem que se agride internamente, ela sai em forma de agressão, em forma de violência. É o que a gente vê aí nas estatísticas. O homem tem mais homens presos, 95%, né, dos homens são do sistema prisional é composto de homens. Os homens se suicidam mais, eles se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. E os homens, eles no trabalho, eles buscam, ao invés da colaboração, eles buscam competitividade, porque é dito para ele o tempo todo que ele tem que ser melhor do que o outro, a qualquer custo. E isso vai trazer crenças, né? Vão ser construídas crenças que vão dar
dar resultado nos estereótipos, que é o que a gente vive nessa sociedade. E o homem não sabe fazer diferente, porque o pai ensinou assim, a sociedade reforçou e ele construiu internamente essa imagem. E age, simplesmente age, ele não sabe fazer diferente. Por isso que é tão importante a gente estar trazendo uma live sobre o que fazer, como ajudar aos homens a mudar, começar a mudar essa história. Primeira coisa é o que você está fazendo hoje, questionando. Quando um amigo seu chega para você e fala, eu brochei, ele está falando de algo dele. E você mesmo falou, Márcia, eu não sabia o que dizer. É a mesma coisa quando um amigo seu fala assim, olha, minha vida tá, meu relacionamento tá super ruim, eu queria, tá tudo errado. Ou então, até mesmo, o meu pai tá doente, eu estou muito triste. É difícil o homem falar isso. Ele não entra em contato com esses sentimentos. Porque desde pequenininho, ele não aprendeu a cuidar. Ele aprendeu a competir, a mostrar força, a ser o poderoso. Né? Quando você pega um menino brincando de casinha ou cuidando ali da boneca, vai ser afeminado, não sei o quê. Nada disso. Ele está aprendendo a cuidar do outro, a cuidar da casa, né? E na brincadeira. Isso não tem nada a ver a escolha sexual dele. Nada a ver. Simplesmente é o que está sendo passado para ele, vai transformando ele no que a gente tem aí na sociedade. Um homem que se cala. Perfeito, doutor. Aí, ainda entrando nessa seara da questão da educação dos pais, e a senhora falou na questão do homossexual, ainda hoje nós temos homens e mulheres que ela não consegue, né, silenciar, ela não consegue quebrar esse silêncio, né, se soltar, dizer, olha, teve, assim, voltando ainda essa situação, teve um colega meu há muito tempo dizendo assim, Aldo, eu gostaria de conversar com você. Eu digo, pois não, colega, fala aí. Ele disse para mim assim, olha, eu não fui criado com minha mãe, fui criado só com meu pai. Uhum. E aí o que acontece? É assim, eu cresci assim, sentindo afeições por homem, por mais que eu quisesse, que eu queira namorar, que eu já namorei, mas eu não consigo ter afeições por mulheres, eu só sinto afeições por homem. E não tinha se relacionado com homem nenhum, né? Aí ele, pô, rapaz, eu tô com sorte, né? Eu digo, olha, a única coisa que eu posso te aconselhar é você procurar uma ajuda profissional, né? Para você se descobrir, ver realmente quem você é, o que você quer, né? E buscar, para mim, seria essa a melhor solução. O que acontece é que as pessoas têm medo de buscar, né? As pessoas e quebrar esse silêncio e falar isso para mim. Pô, ele falou para mim isso por assim, consideração, por me ver assim, uma pessoa de confiança dele, né? E eu pedi para ele fazer isso. E assim ele fez. E assim ele fez, vou buscar. Depois eu não tive mais notícia, né? Isso foi no Rio de Janeiro, eu vim para cá, para Salvador, e aí não tive mais notícia. Mas o que eu vejo é exatamente isso. A gente, para estar numa mesa de bar, tem que estar conversando alguma coisa machista. Se você começar alguma coisa, pô, mas coisa de cultura, coisa de mulher, entendeu? Então, assim, aí muitas vezes você deixa de ir para esse lugar. Mas aí, quando eu, às vezes, eu estou numa situação dessa, eu vejo exatamente que são aquelas pessoas silenciosas, que às vezes quer soltar, falar alguma coisa, culta, tal, mas acha que
Até porque nós crescemos que futebol é para homem, vôlei é para mulher. Né? Hoje a gente vê que está totalmente diferente, mas antigamente era isso. Né? O homem andava de cueca na rua, os garotos andavam, dava susto, mas a menina não, é toda bonitinha, toda arrumadinha, toda tal. E o moleque ficava lá de cueca na rua, tudo sujo tal. E assim foi crescendo com essa situação. Mas eu vejo ainda uma dificuldade muito grande para os homens, né? Quebrar esse silêncio, dizer que está sentindo falta de um romance, que está. Eu acho que ele vive realmente numa solidão e não sabe, né, que essa solidão está lhe fazendo o mal e está tendo consequências, né, através das suas atitudes, na sua educação com os filhos, ou até na questão conjugal. Enfim, como o poder público, né, ele pode ajudar, apesar de a gente ter, como eu falei, essa Lei Maria da Penha, dizer que os homens que fazem muito abuso, né, com as mulheres, etc, etc, eles têm aqueles tratamentos, essas coisas todas, mas que eles tentam olhar exatamente, ele descobrir, né, ele como homem, o que, que ele está fazendo, né, e o que realmente eles precisam. E aí eu vejo também que assim, depende muito também das mulheres, né, reconhecer, né, essa questão que o homem tem de ser machista, ser o cara, ser o grandão, e eu vou sair mesmo e você fica. Né? Eu acho que esse diálogo ainda está muito difícil ainda de se encontrar. E eu acredito que piorou ainda com essa pandemia. Mas pode acreditar, doutora Márcia, que eu ainda converso com os colegas que vejo ainda nele, assim, uma necessidade de chorar, né, de ter um abraço, porque eu queria muito chegar num colega assim e dar um abraço nele, trocar esse calor, mas é muito difícil vamos chegar e abraçar o outro, a não ser que, assim, por uma coisa esporádica, mas é apertar a mão e fica lá, fica aqui, mas é tudo dar um abraço, né, tem uns colegas meus aí que quando ele toma uma cerveja além do limite, fica beijando, pô. Mas por que não faz isso na... Quando você até conhece. Você até conhece. Mas assim, mas assim, por que não faz quando está no seu auge, no seu, né, nas suas faculdades de mensagens normais? Enfim, qual é o problema, né? Enfim, eu acho que tem essas coisas aí de o homem chegar e beijar o outro, às vezes até dar um beijo no filho, não se sente à vontade, né? Tem que chegar lá e beijar o filho, já grande, maior, dar um filho. Fica aquela coisa tal e assim, qual seria o melhor caminho para que eles pudessem, né, pudessem quebrar esse silêncio, né? Se soltar, né? Porque o importante é ele estar bem com ele e esquecer um pouco dessa opinião alheia, né? Machista, né? Passa a palavra para a doutora. É bem interessante, né? Os comportamentos eles se reproduzem e a gente passa uma noite aí dando exemplo, né? Com relação à figura pai e mãe, eles não definem a questão de sexualidade, né? Se vai ser homossexual, LGBT, não tem nada a ver. A função materna é a função de apoio, de aconchego, de amor. A função paterna é a função de empurrar a pessoa para a vida. Aí você deu o exemplo assim, mas eu cresci sem mãe, aí eu não consigo ter essa referência. Não precisa. A gente encontra outras referências de figura feminina, de figura masculina na vida que nos encaminha. Então,
pai e mãe, eles são a primeira referência. Não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não tem os dois, vai ser sempre uma figura masculina e uma feminina que vão direcionar aquela pessoa no crescimento dela. Aí a questão de escolha sexual, de gênero, é depois, e aí é de cada um, não tem nada a ver com essas funções, né? Depois disso, ele entra numa sociedade, aquilo que eu falei do grupo, né, que começa a cercear uma conduta. Como se fosse assim, beijou no rosto, dependendo da idade, você já está grande para ficar beijando no rosto. Abraçou, não, a menina não fica se agarrando, porque aí viram se agarrando, né? E isso, ele vai recebendo aquilo como informação de como se comportar. E depois que ele cresce, ele vai criando essas crenças e somente, como você deu o exemplo aí, o álcool ou droga, né? Qualquer coisa que libere um pouco a pessoa vai mostrar o quê? O que que ele mostra? Que ele é ser humano. Ele mostra a humanidade. Todos nós mostramos a humanidade. O homem mostra a humanidade, a afetividade. Somos seres humanos, somos seres afetivos. Isso faz parte da nossa essência. Se a gente teve um pai, uma referência, vou botar referência paterna, né? Mais castradora, uma sociedade castradora. Onde fica esse lugar, esse humano? Ele não pode ser visto, ele não pode ser expressado. E aí, quando a gente fala o que fazer, quando você me pergunta, Márcia, o que a gente pode fazer para quebrar esse silêncio? Esse silêncio foi imposto. Como quebrar? Se conectando com a nossa essência de ser humano. O homem se conectar com a essência dele. De homem, de masculinidade. Masculinidade não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com não chorar, pelo contrário. Masculinidade é estar em contato com quem ele é. E poder, sem barreiras, externar isso para as outras pessoas, como um ser afetivo. Só que os homens permanecem escolhendo manter os padrões, manter os estereótipos. Eles continuam escolhendo não falar. E por isso, sim, quando a gente pega alguns movimentos, como tem o movimento que se chama O Silêncio dos Homens, ele é um vídeo no YouTube, eu convido a todos os homens a assistirem. É muito importante a gente ter essa noção que existem grupos de homens que hoje são terapêuticos e que conversam sobre emoções. É como se fosse uma reeducação. E isso é o mais importante de tudo, né? Que hoje todos os homens que estejam na idade adulta possam entender que é possível mudar. É possível desafiar essas crenças, esses estereótipos. Porque se eles puderem ensinar aos filhos deles serem uma pessoa diferente, né, que é possível ter afeto, que é possível demonstrar afeto, com certeza a gente vai ter uma sociedade mais fraterna. A gente vai ter consequências muito positivas, tanto nos relacionamentos, porque a gente vai ter aquela relação de igualdade, né? Você até falou, a menina sai toda bonitinho e o menino qualquer short, qualquer camiseta, se tá sujo, se tá limpo, não interessa. Cadê o autocuidado, né? Então, assim, outros valores vão ser criados à medida que o homem conseguir expressar a emoção, expressar o seu afeto. É isso que eu acredito. Perfeito. Nós tivemos algumas perguntas
falando sobre se a criação, né, a criação da família interfere no silêncio. A senhora já comentou aí, e tem a questão, sim, da interferência, mas chega a certa idade que a gente pode buscar essa afetividade. É isso mesmo, doutor? Exatamente, exatamente. Quando a gente chega na maturidade, né, a gente já consegue, com o olhar do adulto, né, entender que aquilo que a gente está fazendo não tá tendo a consequência que a gente esperaria, né? Você falou, a pandemia aumentou o contato entre os casais e com a pandemia houveram muitos divórcios. O que está acontecendo? Então, assim, possivelmente, esses papéis, né, esse relacionamento, eles começaram a aflorar dentro de casa. E se o homem tem essa mentalidade de que mulher minha não trabalha, mulher minha que tem que cuidar da casa e eu que cuido do trabalho, às vezes a mulher não tem a mesma opinião. E tem os embates. Eu acredito que se a gente, né, puder criar uma forma de ter um alcance maior, como é importante o homem falar dos seus afetos, falar de si, e que o outro, ao ouvir, possa acolher, isso já é uma grande iniciativa. A gente não pode dar grandes passos, né? A gente vai dar um pequeno passo, e o pequeno passo que eu sugiro é conversa. Quantos homens conversaram com seus pais sobre isso? Ou com um colega? Dificilmente conversa. Você é um privilegiado, né? De ter amigos que conseguem conversar com você e se abrir. E com certeza essa atitude que você teve de acolher, ainda, né, um pouco tímido pelo que você falou, mas de alguma forma acolher, isso já é uma mudança. Falar sobre isso numa live, essa pesquisa que eu falei do YouTube, que está lá, O Silêncio dos Homens, é um documentário. É uma pesquisa com 40 mil homens. É uma pesquisa grande. Então, é significativo. Esses dados que você trouxe são significativos. E para a mudança de uma sociedade, o que você falou, o poder público pode fazer? Por enquanto, eu acho que ele está fazendo bem colocar a lei da Maria da Penha. Mas ele pode melhorar trazendo mais informação, apoiando grupos terapêuticos como esses, né? Já que no sistema prisional, se tem 95% dos homens, 95% da população carcerária é feita de homens, o que fazer com esses homens para que eles saiam, né? Como você falou, dentro de 4 homens que batem em uma mulher, 3 reincidem, né? Então, isso falta o quê? Falta, no mínimo, educação. Alguém que converse e fale, o parâmetro agora é outro. Pode ser outro. E é uma decisão interna. E a pessoa começa a experimentar e vai vendo, tá dando certo, tá sendo legal. E possivelmente, e aí puxando um pouco para o lado das mulheres também, a força que as mulheres fazem, né, contra toda essa sociedade machista, denuncia isso todos os dias. Vem denunciando todos os dias que os padrões que foram criados como sociedade para a masculinidade ainda não atendem à igualdade do gênero, né, entre um homem e uma mulher. E o que a gente vê, onde está mais prejudicado é no afeto, é na afetividade. Pois é, eu vejo que as mulheres, elas
questionam com todos os direitos, né, a igualdade com os homens. Mas se a gente voltar lá um tempo atrás no que diz respeito à criação de um e de outro, no que diz respeito à masculinidade, né, eu acho que o homem teve um peso maior na questão de afeto, de carinho. Muitos hoje não entendem nem o que é isso, né? O que é sentir isso. E aí fica muito difícil de passar para os filhos. Aqueles que buscaram conhecimento, né? Tomaram a decisão de buscar conhecimento através das ajudas, dos livros, da cultura, né? Estudar essas coisas, consegue, né, hoje passar uma educação diferenciada. Mas a gente sabe, por exemplo, que no Nordeste, né, quase 70% do pessoal são analfabetos. E aí a gente tem um índice maior de criminalidade, de abuso, etc, etc. Então, eu acho que a luta ainda é maior. E aí, como a doutora Márcia falou, que a decisão vem interna. Quando ele reconhece que faltou tudo isso na infância dele e que quer buscar, né, quer sentir que amor é esse, que afeto é esse, né, eu estou chorando por quê? Né? Enfim, eu acho que já é uma vitória, só em querer ser alguém diferente. Mas o que acontece, que a gente vê muito, é a pessoa perde o emprego e aí começa a se afastar dos próprios colegas, não vai mais no futebol, não vai tal, porque ele tem vergonha de dizer ali que está empregado, né? E aí ele está com a esposa, aí chega lá, não tem como colocar nada dentro de casa, e aí vai começar a fazer outras coisas diferentes. Enfim, tudo contribui, né? Por isso que a gente fala assim, a questão da educação básica, ela influencia, mas essa questão da educação básica teria que vir também por parte da família, né? Essa questão ética que crescemos, né, com a criação dos pais, impondo a gente que assim que vocês têm que ser, porque vocês não são mulheres, vocês não são bichinha, e é isso que tem que ser feito. Enfim, a gente sabe que hoje em dia essas pessoas estão pagando um preço muito alto, assim como a sociedade também. Estão sofrendo, né, os abusos, né, estão sofrendo com essas consequências de antigamente. E aí a gente acredita que... Eu acredito que tem que ser punido, mas não é só isso. A pessoa tem que ser punida, mas paralelo a isso tem que vir a questão do trabalhar o coeficiente emocional bem profundamente com o especialista para que a pessoa se reconheça que realmente ele cometeu aquilo, né, por falta de alguma coisa, deixou de existir ou deixou de ter no futuro. E que há uma probabilidade grande, quando ele reconhece isso, de ele se recuperar. É por isso que a gente tem a punição, tem, mas três voltam a cometer, o índice é muito alto. Né? O índice é muito alto. E aí a gente precisa que todos, os amigos, os parentes, né, todo mundo, que a gente conversa até no futebol, numa mesa de bar, né, assistindo, que faça você assistir um futebol, né, vai no estádio, faça aquilo ali um lazer, né? Então hoje a gente diz que nessa questão política mesmo, muita gente estão ficando raivosos, né? Por isso que a gente sempre crescendo dizendo, ó, política, religião e futebol não se discute. Não discute. Porque as pessoas não estão preparadas ainda para discutir isso, né, com afeto, com carinho, de tal, não. É assim, você não está com a minha ideia, você é inimigo, você não presta. Então, essa questão do ser humano, da humildade, de compreender, né, que as ideias
cada um tem umas ideias um do outro, né? A questão do caráter está muito difícil hoje em dia. E aí essa política está afastando muita gente, né? Estão deixando muita gente inimigo, por falta até de afetividade. As pessoas quase não têm afetividade, os homens, e a perdem por bobeira, por discussão política, né? Por discussão familiar. As pessoas não conseguem se perdoar. Isso é uma coisa também incrível. Né? A pessoa discuta aqui, pronto, é um inimigo. A gente não se comporta mais com uma criança que briga com o outro, no outro dia eles estão amiguinhos. Não, hoje em dia, uma coisa falou, pronto, aquele ódio fica no coração, e aí vem aquelas consequências, e a gente não consegue aceitar que aquilo está fazendo mal para nós mesmos e para a sociedade, né, doutora? Você falou da questão do Nordeste, né? Que muitos são analfabetos. Isso, a educação, é claro que a sociedade, a escola tem uma participação, né, na informação, mas essa educação emocional, ela não faz parte da nossa sociedade, né, como um todo. Dificilmente você encontra pais que buscam, né, como educar emocionalmente os meus filhos. Hoje a gente vê, pelo contrário, pais dando total liberdade para os filhos. Pode fazer o que quiser. E aí a criança vai ter um outro problema. Ela vai ser egocêntrica, ela vai querer que sempre a ideia dela, a vontade dela seja feita. E aí, quando a gente caminha para uma vida adulta, possivelmente são as consequências que a gente vê, como você falou, das polarizações aí de política, de o que for. Mas na parte afetiva, né, uma educação emocional, tem algumas escolas que já incluem isso, mas vamos considerar que esse homem não foi para a escola, é um homem do campo, cresceu com isso. Como é que ele vai fazer? A sabedoria, ela independe de diploma. A sabedoria, quando a gente acessa o nosso coração, a gente acessa a sabedoria, né? A união do nosso coração com a nossa mente, quando a gente faz as boas escolhas e coloca isso em prática, não precisa ter diploma. Então, esse homem do campo que está atropelado, né, por uma situação assim bem, vamos dizer, bem difícil, no sentido de que não mostra as suas emoções, você que tem que dar o sustento, você que precisa ser o homem da casa, o provedor, e etc, etc. Quando ele se depara com alguma situação que ele vai perguntar ao coração dele, com certeza ele vai perceber que algo está dando errado. Como você falou, essa questão, assim, quando ele vê que está fazendo com o filho o que o pai fez e que o filho não está respondendo a isso, causa muita dor. E aí ele usa mais violência e se torna uma pessoa mais violenta. Então, essa sabedoria, que é a ligação com o coração, que você até questionou, mas ele foi criado assim, ele se desconectou. Eu concordo com você. Ele se desconectou. O homem, normalmente, ele se desconecta das suas emoções. Não é que elas não estejam ali, elas estão. Basta pegar a tomada e o fio e encaixar um no outro. Começar a sentir, ter a emoção, sentir medo, sentir alegria, sentir afeto, sentir amor, sentir raiva também. E poder verbalizar isso.
de alguma maneira, verbalizar. E isso independe se foi para a escola, não foi para a escola, se é Nordeste, se é Sul, se é Centro-Oeste. Somos todos humanos. E nessa característica da emoção, somos todos capazes de reconhecer. Somos capazes. Isso não quer dizer que todos reconhecem. Não, mas somos capazes. Que seja num grupo, que seja um amigo, que seja ele próprio se dando conta de que aquele caminho não está sendo bom. Ele pode mudar. Isso é importante ser frisado. Nós podemos mudar ao longo da nossa vida, mas eu já tenho tantos anos, sempre foi assim. Então começa a mudar. Se desapega desse passado, se desapega dessas crenças que não estão ajudando em mais nada. Você falou da questão do perdão. O perdão nada mais é do que você se liberar daquela emoção traumática. Você perdoar o outro não quer dizer que o outro vai virar bonzinho do dia para o outro. Não, só porque você perdoou, o outro virou bonzinho, não. Ele vai assumir as consequências do comportamento dele. Você que vai se liberar. Então, é da mesma forma como a gente consegue perdoar uma pessoa, a gente também consegue se conectar com as nossas emoções. E agir diferente, por escolha. Por decisão própria. E não precisa, não tem raça, não tem diploma, não tem lugar, não tem geografia, né? Somos todos seres humanos. Eu também tenho uma situação para contar, porque eu não fui criado com o pai, né? Eu sempre, por esse fato de nunca ter sido criado por pai, só minha mãe cuidou de mim e dos meus irmãos, né? Minha mãe batalhou muito na vida. E aí, quando eu estava para fazer uma viagem no navio, e aí aconteceu que eu recebi uma notícia que meu pai tinha morrido. Não senti nada, né? Eu não senti nada. Ainda até então, eu ainda tinha ódio dele, por ele nunca ter, né? Várias Parecido. vezes eu encontrei com ele algumas vezes, mas não foi aquelas coisas. Enfim. Mas aí chegou um comandante, falou para mim, do navio, falou: Ó, recebi uma notícia que tem que te dar aqui. Aí me falou com aquela situação, pô, foi o pai do cara que morreu e tal. E aí ele me falou que meu pai tinha morrido, então veja o que é que você vai fazer aí. Se você precisar de alguma coisa, fala comigo. E o navio estava para suspender, né? Ou seja, viajar naquele instante ali, questão de uma hora, né? E aí eu não levei, aí eu cheguei lá e comecei a trabalhar, voltei. Falei com o meu encarregado, e o meu encarregado, ó, o navio está viajando, vai passar 30 dias viajando, e ele vai passar lá em Recife. Quando chegar em Recife, você desembarca lá. E eu tinha 2 férias ainda que não tinha gozado essas férias, né? E aí eu fiquei trabalhando normal. Me saiu, como o navio passou, me viu ali, me chamou: "Oh, o que foi que houve?" Tal. Não, não trabalhando. O meu encarregado falou que quando chegasse lá ia me liberar. Ele falou: "Pô, chama teu carregado que eu quero falar com o carregado." Aí foi lá, deu aquela bronca no carregado. Se seu pai morresse agora, o que você queria que eu fizesse com você? Pá, aí, né, aquela situação toda. E aí terminou saindo ali, não viajando, passando, tirando 2 meses de férias, mais a licença de luto, né? E viajei para Recife, saí do Rio e viajei para Recife. De modo que eu vi que aquilo ali estava me fazendo mal, né? E aí eu cheguei a perdoá-lo depois de morto, né? E aí ficou tudo mais tranquilo, ficou tudo melhor, mas eu vi aquela ali, eu senti inveja dos colegas por estar com o pai, ter avô, ter avó, essas coisas todas, né? E eu não tive esse privilégio, mas não me trouxe consequências de violência, essas coisas não, entendeu? Para mim, eu trouxe foi um aprendizado que diz respeito que
o que foi feito comigo, eu não vou querer fazer com os meus filhos. Então, eu trouxe nessa coisa de benéfico. E não segui o mesmo caminho, entendeu? Então, eu pensei do lado diferente e ganhei muito com isso. Talvez meus filhos fossem outras pessoas se eu tivesse seguido o mesmo sistema do meu pai. E isso acontece muito, não é isso, doutor? Excelente exemplo que você deu, falando de você, porque essa questão de eu posso ser diferente é uma permissão. E essa permissão é a gente que se dá. É o homem que fala, eu vou fazer diferente. Eu, quando eu tiver meu filho ou minha filha, vou fazer diferente. Não gostei do jeito que eu fui tratado, vou fazer diferente. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar a sua história. Não, ela faz parte de você. A sua história que vai dar continuidade a ela de forma mais saudável, vamos dizer assim. Como você vai dar continuidade a essa sua história de forma saudável? É fazendo essa escolha, eu vou fazer diferente. E outra coisa também, a gente tem essa crença de eu cresci sem pai, cresci sem mãe, e aí eu não vou ser uma pessoa legal. Quando as crianças na guerra da Inglaterra, teve um psicólogo, o Winnicott, que trabalhou com crianças órfãs. E tinha todo esse estereótipo, né? Elas não vão ser nada na vida, vão ser agressivas. E ele fez um trabalho terapêutico com essas crianças. E qual foi o resultado disso? Que hoje é toda a teoria dele, né? A maior parte, o início da teoria dele, de que é possível. Porque é possível ter modelos além do pai e da mãe. Se não teve pai, vai ter outra pessoa bacana, que aquela pessoa vai se inspirar para ser aquele referencial de pai. Se não teve mãe, vai ter uma pessoa bacana na vida dela que vai ser o referencial de mãe. É porque a gente fica com essa coisa, se eu não tive pai, se eu não tive mãe. Se não teve, não dá para comprar, mas dá para escolher, não é assim? Os amigos não são a família do coração? Mais ou menos assim. A gente pode pegar outros modelos e esses modelos são saudáveis. Ou como você fez. Eu vou fazer diferente. E para fazer diferente, com certeza, você olhou um modelo mais positivo, um modelo que dava certo, um modelo que tinha a ver com você. E o que você traz hoje como experiência é, poxa, eu teria sido um pai totalmente diferente se eu fizesse a mesma coisa que o meu pai fazia. Meus filhos foram sortudos, né? Seus filhos foram sortudos, porque você teve essa decisão. Então, homens, encontrem modelos mais saudáveis. Se não teve pai, não teve mãe, quem é? Quem você admira? Quem você gostaria de ser? E aí, que essa pessoa te inspire. Perfeito. Doutora, eu queria deixar aqui para os homens, a gente já está terminando nossa live, está acabando o tempo, para os homens que reconheçam que esse silêncio não está lhe fazendo bem e que poderá trazer consequências ruins futuramente para o futuro dos seus filhos, que é o futuro do nosso país. Então, a partir do momento que você reconhece isso, você está liberando o seu afeto. Então, beije seus pais, beije seus filhos, se perdoe, ame, passeie e perdoe as pessoas também. Viva e viva com sabedoria. E aí passo a doutora Márcia aí, deixando já meus agradecimentos a todos que participaram da live e mais uma vez a sua presença, espero que tenhamos mais outras, mas passo a palavra de despedida para a doutora Márcia, deixando meus agradecimentos.
Eu quero também deixar uma mensagem que procure ajuda. Se você, por um momento, sentiu necessidade de falar com alguém, procura ajuda, de verdade. Procura, porque vai dar certo. Eu quero te agradecer muito, Aldo. Foi muito bom estar mais uma vez com você. Sempre é um carinho muito grande, é muito bom a gente compartilhar esses temas e que a gente possa fazer e conversar em outras vezes. Muito obrigada também. Agradeço. Perfeito, doutora. Tenha uma boa noite. Que Deus continue abençoando e sucesso na sua vida profissional e familiar. Deus continue nos abençoando e nos dando força. Assim seja. Obrigada, Aldo. Obrigada a todo mundo que assistiu e até breve. Até breve.